Olá, gente, tudo bom? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Marcos G, sou professor da Universidade Federal do Pará. Eu falo de Belém do Pará. E nós vamos conversar hoje com o professor Marcel Castro. Ele vai falar com a gente, ele vai explicar e apresentar todo o seu conhecimento sobre as metodologias ativas, que é um tema super atual e necessário no âmbito educacional, no âmbito metodológico. Então, nós vamos ter uma conversa com o professor Marcel Castro, que fala lá do Rio Grande do Norte, e nós vamos ter mais ou menos 40, 50 minutos, até uma hora de conversa com o professor Maciel, tá? E quem quiser o material depois da transmissão, certificado da transmissão, vocês podem entrar em contato com o pessoal da agenda acadêmica, tá bom? Pelo WhatsApp deles. Bom, então é uma grande satisfação, professor Maciel, fique à vontade, estamos aqui prontos para aprender com o senhor. Uma boa tarde. A palavra é sua. Boa tarde, professor Marcos Reis, a todos os participantes, dessa live, mais de um encontro de formação pedagógica e de encontro aos anseios, principalmente pela aquisição de novos conhecimentos. Falar sobre metodologias ativas, de encontro às metodologias que podem contribuir para a formação, não só no aspecto de formação, enquanto educadores, enquanto profissionais de educação, enquanto gestores, mas sim também enquanto, sempre falo sobre curiosos, sobre o uso e o não uso das tecnologias, sejam elas tecnologias digitais, sejam os artefatos tecnológicos, e sejam também uma nova maneira de pensar, principalmente sobre o ensino tradicional. Então, a temática que vai ser apresentada a partir de agora, eu vou evitar um pouco de usar slides, mas sim para ter essa conversa e nos momentos vão apresentando os comentários, possíveis perguntas sobre a temática metodologias ativas. Então, assim, algumas pessoas, elas desconhecem esse termo, metodologias ativas, né? De imediato, a gente deve entender que metodologias parte de um princípio, que nós, enquanto profissionais de educação, profissionais que atuam em secretarias de educação, secretarias de escola, com formação de professores, sejam eles professores que atuam na educação básica, na educação superior e também no tripé ensino, pesquisa e extensão, se faz necessário esse meio, metodologias ativas. Você saindo um pouco, ou trabalhando de modo a pensar o ensino tradicional, porque é um dos princípios. Eu preciso trabalhar o ensino tradicional, preciso trabalhar a base nacional comum curricular, é claro, porque é a base nacional que deve guiar o currículo de toda a educação básica brasileira, mas também eu não posso deixar de lado de trabalhar o currículo, aquele currículo que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, pelas escolas da rede pública privada, ou os projetos de currículo das universidades, sejam elas público ou privada. Então, o que acontece? Pensar metodologias ativas é pensar em um novo formato de uma sala de aula, seja pelas aulas remotas, essas aulas que estão intercalando esse presente que deveria estar na sala de aula física e na sala de aula por meio de uso ou não das tecnologias, porque o ensino remoto, ele pode também ser mediado também pelo uso de outros tipos de tecnologias, mas não sendo pelo uso do notebook, tablet, o smartphone, ou pode também ser pelo próprio suporte, o livro didático, o pendrive e outros meios que esse conteúdo ou essas metodologias que muitas vezes eram trabalhadas como metodologias tradicionais, a gente precisa entender que as metodologias ativas, além de a gente trabalhar a base nacional como curricular, eu preciso trabalhar diversas alternativas para proporcionar a esses estudantes. Quando eu falo estudantes, não são estudantes somente da educação básica, aqueles que estão na educação infantil, nos anos iniciais, anos finais, ensino médio, ensino superior, e as modalidades da educação de jovens e adultos, da educação especial. Eu preciso, antes de mais nada, incorporar
esse modelo tradicional que era trabalhado antes da pandemia e incorporar com o uso de novas metodologias. Eu posso, sim, trabalhar entre o modelo tradicional e o modelo de uso das tecnologias digitais na educação, ou tentar intercalar isso. Como assim? Como é que eu posso fazer esse tipo de trabalho dentro ou fora da minha sala de aula? Eu preciso entender que eu posso atrelar o meu papel e o meu perfil enquanto docente, enquanto profissional da educação básica, ou gestor, porque as metodologias ativas, ela não diz respeito somente ao papel ou ao perfil do profissional escolar, mas sim também ao perfil de todos que perfazem a educação pública, né? Também a educação privada e a universidade. Então, eu posso, por exemplo, nesse momento, nós estamos utilizando de uma plataforma que é o StreamYard, né? Em performance com o YouTube, o Facebook e outras redes sociais e outros meios. E nesse momento, algumas pessoas podem também estar utilizando, por exemplo, o print de tela, né, uma fotografia da tela, essa forma como eu estou levando esse conteúdo a partir de uma aula ou live. Mas eu também posso aqui estar intercalando a minha fala com outros sujeitos e eu posso trabalhar com uma metodologia ativa o meu ensino por bloco. Eu posso estar aqui apresentando um modelo de atividade, seja ela compreendendo as áreas do conhecimento, por exemplo, as linguagens, né? Tentando trabalhar aqui o hipertexto, tentando trabalhar os gêneros digitais, tentando dialogar sobre os meios de ensino que nós, enquanto profissionais, precisamos conhecer de perto ou longe, né? Quando eu falo de perto ou longe, quando eu ainda dentro da escola pública ou dentro da escola privada ou da universidade, mas antes eu preciso conhecer que metodologias ativas. Então, assim, chegar-se a uma conclusão que as metodologias ativas pode sim o aluno aprender melhor ou se desenvolver de forma mais significativa. Não é bem assim, né? Eu preciso entender que o aluno ele pode ter um grau, né? E entender como é que essa metodologia ativa pode chegar a ele. São inúmeros modelos de metodologia ativa, mas antes eu preciso conhecer o porquê, para que trabalhar metodologias ativas dentro ou fora da sala de aula. A sala de aula que eu falo não é mais aquele espaço físico, né? Aqueles que estão em ensino remoto. A nossa casa, a sala, a cozinha, o quarto, a área, o muro, ou aquele espaço que muitas vezes era o espaço de lazer na sua residência. Muitas vezes a nossa sala de aula, a gente precisa entender que metodologia chegar até esse aluno. Antes de pensar metodologia ativa, eu preciso pensar os recursos. Aqueles recursos que eram traçados lá no plano de ensino, né? Plano de trabalho, plano de aula, onde estava a presença da sequência textual, tipológica, didática, das diferentes nomenclaturas que aparecem dentro da escola. Eu preciso ter ideia das metodologias ativas antes. O primeiro passo é o tipo de leitura que eu vou realizar com esse meu aluno, né? Antes mesmo de adotar a metodologia ativa. Maciel, mas tem inúmeras metodologias. Por exemplo, eu vou explicar aqui três metodologias ativas que elas são voltadas para se aplicar em sala de aula com seus alunos, certo? Mas são metodologias ativas voltadas a pensar o aluno no ensino híbrido, né? Aquele ensino que ocorre de fato no espaço físico, atendendo um percentual de alunos, né? Que é atendido dentro da sala de aula e atendido também fora, né? De forma escalonada. Há uma escala, né? De forma híbrida. Eu vou atender um percentual de alunos determinado, que pode ser de forma intercalada, segunda, quarta e sexta, um percentual dos meus alunos ou das turmas, terça e quinta, outro percentual, e aquele percentual de alunos que não está na sala presencial, ele deve estar realizando uma atividade em casa, pelo uso de aplicativos, ou pela sequência de atividades em formato de PDF, ou atividades que foram organizadas
por meio de uma apostila, sequência didática, ou uma sequência de atividades que dê de conta de uma semana, 15 dias, de um mês, de um bimestre, mas que tudo isso eu preciso entender. Então, assim, as metodologias ativas, elas podem ser aplicadas tanto no ensino remoto, né, no ensino híbrido, na educação à distância, nos mais variados formatos. Até também, quando se possível, retornar, né, que a gente espera retornar ao ensino presencial, atendendo esse quantitativo de alunos. Então, o primeiro modelo que eu vou apresentar para vocês a gente tem uma ideia, a sala de aula invertida. Quem já conhece o que seja uma sala de aula invertida? Então, quem conhece, responda aí no chat, nos comentários, tá certo? Quem conhece, marca sim ou não, se já usa a sala de aula invertida dentro de seu espaço escolar, do seu espaço de transposição desse material impresso, digital, da forma como você leva essa aula, essa mediação desses conteúdos que foi muito bem planejado para atender não só o aluno, mas a uma série de alunos em suas turmas. Então, assim, a sala de aula invertida, ela acontece de fato quando o ator principal é quem? O nosso aluno, né? Ele é o principal. É claro, assim como os mais diversos meios de ensino e de mediação das tecnologias digitais e também dos meios impressos, né? Que o nosso principal suporte é a livre didática. Então, o que acontece? Nós, enquanto educadores e profissionais de educação, enquanto família também, né? Que esse papel não está somente ligado ao professor, mas também ligado à família, à sociedade em si, o aluno, ele é um porta-voz, ele é um ator principal, ele tem como um caminho, principalmente participar desse meio, dessa sala, que ele precisa que ele não aprende por si só, de maneira autônoma, né? Eles não estão ali por si só. Eles passam a ser complementarmente ativos. É aquilo que a gente pretende. Eu posso sugerir uma atividade individual, certo? E eu posso também apresentar uma atividade grupal, né? Eu posso dividir essas turmas por blocos de acordo com o meu planejamento, né? Se eu sou da área da linguagens, da matemática, das ciências humanas, das ciências da natureza, eu preciso, de certo modo, também planejar redimensionar o meu planejamento e também organizar de forma sistemática para que possa atender o ensino por blocos. Mas a sala de aula invertida, ela vai de encontro quando você apresenta uma proposição didática ou uma sequência ou uma metodologia, um recurso, com uma tarefa individual, né? Que pode ser encaminhada tanto em formato remoto como também em formato híbrido. Maciel, essa atividade ela vai ser repassada quando retornar às aulas presencial, ou híbrido, ou semipresencial, vai depender dos formatos como estão sendo aplicados na realidade que vocês estão vivenciando. A atividade ela pode sim ser repassada por meio dos recursos tecnológicos, na sala de aula invertida, aonde eu agrupo os meus alunos que são atendidos, né, nos determinados dias. Vai depender muito dos protocolos de retorno às aulas dos municípios, do estado, né, que vocês estão ainda situados. Quando eu falo também dos protocolos também de retorno às aulas lá na universidade também, né? Isso vai depender de instituição. Então, a sala de aula invertida, quando há muitas vezes a questão do inverso, dessa organização das atividades encaminhadas, tanto individual quanto grupal, em que os alunos precisam entender o quê? Que aquele assunto ele pode ser estudado em casa, certo? Mas também, esse assunto ele pode ser também estudado dentro da escola, não é? E esses alunos, eles podem também estar o processo de devolutiva, que é uma das tarefas. Hoje a tarefa não está sendo só utilizar as metodologias ativas, mas sim as tarefas de se pensar a devolução desses materiais à escola, ao professor e principalmente quais os suportes, né? Não tem essas dor de cabeças, mas não é dor de cabeça, né? A gente pode traçar meios de como é que as metodologias ativas elas podem, principalmente a sala de aula invertida, como é que eu vou pensar
os recursos metodológicos, recursos tecnológicos, recursos materiais, né? Quais os meios que esse aluno ele precisa entender que faz parte de uma turma em que eu estou utilizando da metodologia sala de aula invertida. Porque o aluno ele sai, entra no aplicativo, ele muitas vezes não demonstra interesse pela atividade, tem que ver outros meios, mas de fato não é assim, certo? Tudo é preciso planejamento, principalmente avaliação desses meios. Então, vocês podem responder aí no chat, nos comentários, vocês já utilizaram alguma metodologia ativa? Hoje, qual o tipo de metodologia ativa que vocês estão uso, né? E não no desuso, né? O que acontece? Quando eu falo de sala de aula invertida, eu preciso entender que as atividades, elas precisam ser, né, individuais, grupal, por blocos, pensando que uma pirâmide de aprendizagem, né? Ou pensando uma escala em que você vai ter que identificar de forma diagnóstica, né, os níveis de aprendizagem dessa turma, os níveis que esse aluno se encontra. Por isso que há uma necessidade, quando a gente encontra esse desafio de inserir uma metodologia ativa em sala de aula, antes de mais nada, você precisa pensar uma avaliação diagnóstica dessa turma, né? Para que você possa aferir e encontrar dados que possam ser significativos, porque você vai encontrar dados significativos sobre as dificuldades para o aluno ao ler, ao escrever, as dificuldades em relação ao ano letivo que não foi dado continuidade em decorrência da Covid-19, e principalmente quando a gente precisa entender que as metodologias ativas requer não só a gente entender o que elas são e como elas podem ser aplicadas, mas sim se ela realmente vai funcionar, né? Se a sala de aula invertida sendo adotada, que é como um recurso bem interessante e significativo para ser aplicado, mas você precisa, antes de mais nada, conhecer a sua turma. Fazer uma divisão, né? Não estou falando aqui de exclusão social ou de um processo de segregação. Não. Né? Até porque a gente tem que trabalhar no princípio da igualdade, da equidade, nessa organização das turmas e principalmente de nivelar esse processo de mediação desses recursos com base à Base Nacional Comum Curricular ou ao currículo em que a escola tem adotado atualmente, né? Então, assim, passando para o próximo ponto, que não tem só a sala de aula invertida, temos o que as pessoas falam muito, né, sobre o ensino híbrido. É claro, ele é uma metodologia ativa, né? O ensino híbrido, ele é um ensino inovador, mas ele só funciona realmente se você consegue equilibrar a forma como você aplica suas metodologias e seus recursos, certo? Sejam digitais e também os recursos tecnológicos, digital tecnológico, e recursos tradicionais. Eu ainda posso aplicar os recursos tradicionais? Deve, né? Não é a questão que eu posso estar aqui e eu poderia aqui também estar projetando, né? Slides, que eu poderia estar utilizando slides, eu poderia estar utilizando aqui um vídeo, né? Uma partícula sonora, música, eu poderia aqui também estar, com recursos materiais. Eu poderia aqui estar com fantoches, dedoches, poderia aqui estar com uma roupa, a caráter de um personagem, eu poderia aqui estar transportando alguns objetos e a partir daí eu começar a apresentar uma aula sobre determinado conteúdo. Então, o que acontece? O ensino híbrido, ele é o quê? Né? Vocês podem responder aí no chat. Uma maneira em que nós, enquanto sujeitos, né, não vou nem falar profissionais de educação, porque o ensino híbrido ele não está só presente na educação, mas sim nos diversos setores da sociedade, que na verdade são as maneiras de trabalhar de forma híbrida, as maneiras de trabalhar remotamente, intercalada, de tentar equilibrar essas questões
esses trabalhos, essa projeção de um ensino, é eu tentar equilibrar o meu trabalho de forma pelo uso das tecnologias e também tentar equilibrar o meu trabalho de forma presencial, né? Eu preciso fazer esse trabalho, porque o ensino híbrido só acontece se existir, de fato, o presencial. O presencial, necessariamente, ele não precisa ser somente a escola, né? Há aqueles profissionais de educação que estão indo até a casa do aluno, né? A residência do aluno, que estão indo até a comunidade, que estão em diálogo com outros profissionais da área da saúde, da assistência e de outras pastas ligadas à administração municipal, estadual ou as esferas até da universidade. Mas o ensino híbrido ele acontece também pelo uso de ferramentas que faz uma transposição e uma mediação e um suporte que apresente os diversos meios, né, em que você escreve, né, à mão, faz o registro, tira uma foto, né? Eu digitalizo, né, o processo de scan de um determinado documento, uma foto, uma atividade, ou eu gravo um áudio, ou eu gravo uma aula, né, o processo de edição, muitas vezes nem precisa editar, porque a qualidade, ela precisa ser realmente não superficial, e sim uma atividade que seja realmente, que você coloca a autonomia do professor, a forma como ele realmente teve esse desafio de criar aquela atividade, não uma atividade feita, atividade que você vai lá em um determinado aplicativo ou no suporte, você acaba pesquisando e encontrando facilmente. Porque a atividade realmente ela se torna mais significativa quando você produz essa atividade e quando conhece de forma diagnóstica o seu aluno, o seu perfil, as dificuldades e o que ele pode enfrentar em relação a essas atividades. Então, a gente sabe disso, porque quando eu vou trabalhar metodologias ativas em aulas com meus alunos na educação básica, nas reuniões com os profissionais de educação, com outros profissionais, nas palestras e outras atividades, eu preciso, antes de mais nada, ter um diagnóstico. Eu preciso ter ideia quem realmente está utilizando as metodologias ativas, quem está utilizando os recursos tecnológicos, quais os desafios para se utilizar um recurso tecnológico e quais os meios realmente que eles possam se tornar de forma eficaz. Né? A gente sabe, antes de mais nada, que eu preciso ter uma internet, né, mais ou menos de qualidade, nada é perfeito, eu preciso ter os suportes para que possam fazer essa mediação, né, um notebook, um tablet, um smartphone, qualquer suporte, mas o principal meio que a gente precisa pensar é a nossa fala, o nosso pensamento de criação de atividades, que pode ser muitas vezes da forma mecânica, né, o desenho, a escrita, esse processo, e eu também posso pensar em meios muito mais, nem sempre vão se tornar significativos. Vai depender da forma como vocês estão trabalhando dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Desafios sempre vão existir, né? Porque a gente vai encontrar alunos que eles não estavam em nossas aulas em 2019, bem início de 2020, quando começou essa pandemia, né? Lá para o dia 18 de março de 2020, né? Quando começou a se publicar decretos, portarias, parecer dos nossos conselhos municipais e também dos conselhos estadual e também do Conselho Nacional sobre essas determinações transitórias do que se deve se entender sobre a Covid-19 e essas consequências para o ensino, né? O ensino eu falo que não faz consequências somente para a educação básica, mas também para a educação superior, educação técnica e educação profissional. Então, para a gente entender as metodologias ativas, uma técnica que nós já trabalhamos dentro da sala de aula, acredito que, não sei se vocês estão trabalhando, vocês colocam aí, certo? Vocês já trabalharam o laboratório de rotação por estações, rotação em formato, o remoto, o híbrido, aquela questão em que você faz uma divisão da sua turma, né? E que necessariamente você precisa entender que um ensino ele se torna só eficaz quando você precisa entender que esse processo de mediar, né? Quando eu falo processo mediar, gente,
que você precisa pensar a sequenciação de conteúdos, os objetivos que você traz dentro do seu plano de ensino, plano de aula, e eu posso organizar um próprio laboratório de rotação. Para esse uso mais específico, eu preciso necessariamente não só o laboratório físico, né? Mas eu posso também utilizar aqueles agrupamentos pelos alunos que têm o uso do celular, quando tem, né? Que muitas vezes o celular não é dele, né? O celular é do pai, o celular é da mãe ou de alguém, de algum familiar. E muitas vezes esse aluno não tem. E quando tem, muitas vezes ele não suporta esse uso de determinados aplicativos, né? Então, a gente precisa de um planejamento também. Esse laboratório de rotações, eu só vou entender de modo que a rotação por estações, ela só pode ser aplicada quando eu preciso entender qual tipo de aprendizagem que meu aluno realmente ele necessita. Onde é que está colocado isso como prática? De forma teórica, mas que a gente precisa entender. No currículo da escola, nas propostas didático-pedagógicas, proposta curricular, a Base Nacional Comum Curricular, ela traça isso, né? Desde a educação infantil, quando se pensa os campos de experiência, os direitos de aprendizagem, né, as competências básicas, e quando a gente vai entender a união entre os componentes curriculares, os indicadores, os distratores e outros componentes que fazem parte da base nacional. A gente só vai entender de fato, eu preciso entender o componente curricular que eu estou, né, atualmente trabalhando a língua portuguesa, mas você necessariamente não vai trabalhar somente a língua portuguesa, né? Antes de mais nada, você vai ter que ensinar o aluno sobre tecnologias digitais. E antes de mais nada, vai ter que ensinar o aluno como ele pode ensinar ou aprender o uso dessas metodologias ativas e de outros materiais dentro da sala de aula e fora da sala. Eu preciso ter esse contato. E esse contato pode ser visual, né? Ele pode ser sonoro, ele pode ser áudios e vídeos, e pode ser também por materiais impressos. O meu aluno tem dificuldades para ler e escrever, Marcelo. E quando grava um áudio ou um vídeo, o meu aluno não consegue entender com clareza a linguagem que está sendo ali veiculada naquele material. Então, nós, professores, precisamos de ver meios de adaptação desses materiais. Dá um pouco de trabalho? Dá, mas você é professor. Eu sou professor e preciso entender que eu preciso modificar, né, de forma cotidiana. Não é de um dia para o outro que eu vou modificar essa minha prática para se pensar um laboratório de rotação. O laboratório de rotação, ele acontece pelo próprio laboratório, mas se um ponto bem interessante, a importância da elaboração adequada de materiais. Sim. Tem muitas pessoas que dizem, eu tenho esses materiais bem adequados, eu tenho esses materiais que eu consigo elaborar, eu consegui adaptar os meus materiais que eu elaborei em anos anteriores. Tudo bem, mas adaptações são necessárias. Nós estamos em um meio em que se divide em um ensino remoto, um ensino híbrido, uma educação à distância, e muitas vezes pelo intermédio de encaminhamento de atividades. Encaminhar atividades não é aula. Não é. A aula, ela realmente só se efetiva quando você faz um processo de organização e planejamento e avaliação ao mesmo tempo dos objetivos, dos recursos, das metodologias, dos materiais e métodos. Quando você tem um objeto, você estudar e investigar dentro daquele campo. Quando eu consigo atrelar e orientar muito bem sobre os campos de experiência, os direitos de aprendizagem, as competências básicas. Quando eu consigo pensar também essa forma de trabalhar a interdisciplinariedade. Quando eu consigo tentar conectar uma disciplina com a outra, não fugindo de abordar aquilo que o aluno necessariamente ele precisa aprender, né? As bases da leitura e escrita e dos campos também da oralidade. Eu não posso também deixar de lado de trabalhar temas que são imprescindíveis. Mas, assim, um planejamento bem adequado, muitas vezes ele quebra no meio do caminho, certo? Ele quebra.
Como assim quebra? Você está utilizando uma palavra que não faz parte do meu contexto. Aquele planejamento que você faz, né? Que você pensa, a utilização de links, de atividades impressas, atividades em formato EPUB, PDF, o uso de aplicativos, o uso das redes sociais como fim pedagógico, o uso de jogos digitais, o uso de materiais que possam ser descartáveis, né? Que possa ter esse contato mais direto, entregar ao aluno o repasse. Mas o que acontece é que não desista, né? A gente não pode alimentar esse índice de desistência que, consequentemente, há também uma evasão dos professores. Não se fala muito em evasão dos alunos, né? Se fala muito na distorção de dado de série, aqueles alunos que estão com repetência dentro de uma sala de aula, e se fala muito em dificuldades de aprendizagem do aluno. E muitos dos profissionais de educação esquecem que também tem as suas dificuldades de aprendizagem, principalmente pelo uso das novas tecnologias, né? Existe a evasão. Então, assim, como o tema fala sobre metodologias ativas e o laboratório de rotação por estações, eu posso entender que eu posso melhorar a produção textual dos meus alunos, né? Nós estamos agora em meio à Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, né? E estamos em meio às diversas Olimpíadas que vão acontecer na escola pública. E nós estamos em meio a uma diversidade, multiplicidade de eventos aí nos diversos suportes. Hoje eu consigo ministrar uma aula no Telegram, né? Como algumas pessoas pronunciam, no Telegram, né? Eu consigo hoje ministrar uma aula pelo Instagram, pelo Facebook, pela comunidade. E eu também consigo encaminhar uma aula também pelo uso de alguns jogos. Mas eu preciso, antes de mais nada, eu conhecer esse tipo de meio tecnológico sem esquecer o meio de recurso tradicional. Eu jamais posso esquecer o recurso tradicional. Então, o que acontece? Marcelo, eu vou esquecer o papel? Não, não deve, né? Você não deve esquecer o papel, tá certo? Então, o que acontece? Eu preciso entender e interpretar os diversos meios. A rotação por estações é um elemento tão importante que dá para contribuir para a produção textual desse aluno. A produção textual, ela pode ser, sim, de forma mecânica, até porque eu estou percebendo isso. Por estar em meio aos usos das tecnologias digitais, eu estou esquecendo um pouco dos recursos mecânicos. Eu esqueci um pouco do meu caderno. Eu esqueci também um pouco do meu quadro, né? Que eu não tenho aqui, mas eu tenho na minha sala de aula. Eu esqueci um pouco... Eu falo minha sala de aula como se a sala fosse minha, mas a sala não é. Literalmente por ser uma sala que eu estou trabalhando os conteúdos e tentando colaborar com a formação. Então, o que acontece? O laboratório de rotação, ele viabiliza e ele também, ao mesmo tempo, ele inviabiliza algumas questões técnicas, né? Gente, quando eu falo laboratório de rotação, ele também é um circuito, certo? O que é circuito, Marcelo? Uma organização de uma projeção da minha turma, que eu tenho 20 alunos, uma divisão para que possa atender esses alunos, que eles possam conhecer os recursos tecnológicos, as tecnologias digitais, os meios que foram digitalizados, formatos em PDF, PowerPoint, Excel, Word, né, que é o Doc, um aplicativo bem interessante que eu utilizo muito nas minhas aulas, o Canva, né, para dar minhas aulas e organizar os meus materiais. Mas eu posso também utilizar o laboratório pelo uso também do próprio celular, né? Se meus alunos têm, né? Aquele quantitativo de alunos, eles têm o celular, o smartphone, ou quando ele tem o tablet, ou quando ele tem um notebook, pode levar até a sala de aula. Mas eu posso também levar esse meio para o formato impresso, né? Tem algumas pessoas que vão dizer, ele está narrando. Não. Eu estou colocando exemplos práticos que realmente surtiram efeitos significativos, certo? Efeitos significativos, certo? Então, assim, é nesse ponto tão... não estou falando, pessoal, aqui
efeitos que possam excluir o outro. Não. Nós precisamos organizar os nossos pensamentos e o nosso planejamento, que não só dê conta dos alunos em formato remoto, mas também aqueles alunos que não têm acesso às tecnologias. Por isso que eu preciso organizar materiais, né, de forma sequencial, levando em conta as tipologias, os gêneros, outros materiais em outro formato, que tem que atender essas singularidades e esse processo heterogêneo que a gente encontra em nossas turmas. Então, assim, falando de especificação técnica, uma linguagem técnica, dos laboratórios de rotação, ela acontece de 2 tipos de aprendizado: o colaborativo e o coletivo. Gente, individualismo, tô fora, né? Eu não gosto muito do individualismo. Eu gosto daquele trabalho que é colaborativo e não do trabalho evasivo. O que é isso? O laboratório de rotação ele só acontece, de fato, quando você utiliza esses 2 meios, né? O ensino colaborativo e o ensino... O quê? O ensino por meio de estratégias que levem o coletivo. Então, assim, esses momentos que circulam, ele tem características próprias e que também apresentam algumas diferenças. São vários, certo? Elas vão se apresentando, elas vão se moldando e elas vão adentrando dentro de nossa casa, dentro da nossa escola, do outro ambiente de formação, em que eu preciso entender. Olha, existe a rotação individual, o atendimento individualizado por meio do uso ou do não uso das tecnologias. Mas eu preciso entender, porque há aquele momento em que a internet eu não tenho acesso, né? Há um bloqueio automático. Há aquele momento em que o aluno ele apresenta certos bloqueios. Nós, enquanto profissionais de educação, também apresentamos bloqueios, né? Então, assim, para vocês aí, coloque no comentário, no chat, existem desafios para se trabalhar as metodologias ativas? E aí? Existe, de fato, esses desafios? Rotação por estação, rotação individual. Eu posso aplicar esse modelo dentro da minha escola, na universidade, em minha casa? Não é? Ou em minha empresa, ou em outros ambientes corporativos, institucionais, aqueles que realmente pensam a formação humana, essas construções, né, ideológicas, e que precisam ter uma compreensão não fechada da coisa, ela precisa estar aberta, né? Quando eu falo laboratório de rotação, rotação por estação, rotação individual, há também o laboratório rotacional, aquele laboratório que não somente diz ao laboratório de informática, mas também aos outros laboratórios existentes na escola, né? As pessoas até hoje não percebi nas falas, né, nas atividades que eu tenho participado sobre metodologias ativas e nos cursos que eu participei. Não se fala de laboratório rotacional pelo uso do livro didático, pelo uso dos materiais do livro dentro da biblioteca, né? Não se fala. Não se fala dos meios que possam existir rotação dos recursos das salas de inclusão, de atendimento psicopedagógico, de atendimento de educação especializado, desses meios de tecnologia assistiva e que muitas vezes possam atender o aluno com suas especificidades e com suas dificuldades, né? Atreladas muitas vezes a uma falta, né, de determinado... não é conhecimento, né? A gente não pode pecar nesse sentido, dizer que é falta de conhecimento, porque aí o mundo, com inúmeros materiais à nossa disposição para leitura, para pesquisa, muitas vezes é uma questão de organização do tempo cronológico, né? E que, consequentemente, altera alguns fatores em nossa vida, né? Então, assim, quando eu falo também desses modelos de rotação por estação, eu também preciso entender que existe aqueles modelos mais disruptivos, aos não disruptivos, a organização das nossas salas de aula. Então, comenta aí, pessoal, né?
Vocês chegaram a organizar nas salas de aula de vocês modelos de laboratório, modelos de sala de aula? Chegaram a organizar modelos de rotação? Ou chegaram a organizar metodologias em que eu digitalizei documentos, em que eu precisei organizar outros meios didáticos dessa forma? Será que eu consigo entender esse meio? Então, assim, o que eu entendo dentro das metodologias ativas não é um bicho de 7 cabeças, né? Vamos assim um pouco para a literatura, o bicho-papão, né? Aqueles personagens que possam trazer consequências. Pode trazer consequências do mau uso, né? Porque precisa um planejamento e uma organização didática e processual, no sentido de como é que vai acontecer essa aplicação dentro da sala de aula e fora. Acredito que vocês já falaram muitas vezes na sala de aula de vocês, que esse modelo de rotação por estações, ele precisa ser planejado, né? Você precisa planejar. Por exemplo, na atividade de linguagens, eu preciso entender, de alguma forma, por exemplo, existe uma estação, a primeira, eu preciso ler textos variados sobre um tema, né, a ser trabalhado em uma determinada disciplina. Eu preciso ter uma estação 2. Eu preciso escolher os meus recursos e os meus métodos, né? Os vídeos. Eu preciso também buscar argumentos fortes e fracos para trabalhar esse tipo de metodologia com o meu aluno. Uma terceira estação. Eu preciso analisar argumentos que precisam ser levantados no grupo. Mas esses argumentos também podem acontecer no individual, não é? Marcel, me diga uma coisa. E quando esse laboratório de rotação sai do espaço físico e ele sai do espaço tecnológico e adentra em outros espaços? Não se permite esses espaços que fujam, né, desse ordenamento cronológico. Eu preciso entender de mais nada em que eu preciso me planejar, ter esse tempo para trabalhar, né, esse tipo de rotação por estação, como eu falei, né, a estação 1, a leitura de textos variados, de determinado tema e de determinado conteúdo. A estação 2, a utilização de determinados recursos, métodos, os vídeos, né? E a estação 3, eu preciso analisar argumentos levantados por um grupo também de forma individualizada. Não é o individualismo que eu estou aqui pregando. Eu estou falando que muitas vezes o aluno ele falta aquela atividade, você organiza uma nova atividade que ele precisa estar presente, mas ele falta. Então, eu preciso pensar outros meios de metodologias ativas que possam atender esse aluno, né? E que ele não possa perder, de fato, aqueles conteúdos que foram trabalhados. Então, uma estação 4, eu preciso analisar esses dados de forma qual e quantitativa. Eu preciso não só pensar dados qualitativos, mas eu preciso pensar em números e para que eu possa avaliar esse sentido. Esses meios que eu preciso apresentar aos meus alunos, quando eu falo de forma interdisciplinar, em que eu não sou apenas um professor de língua portuguesa, mas que também eu preciso adentrar em outros caminhos para tentar quebrar uns paradigmas e algumas barreiras existentes entre essa ponte, né? Entre o ensino de um determinado conteúdo que está lá postulado, empregado de determinado currículo, basilar para a formação desse aluno em sociedade, na vida dele cotidiana, na escola ou não, mas eu preciso entender que existe uma projeção, né? Então, o que acontece, gente? Se eu falo de uma atividade que foi estruturada, bem planejada, existem as quebras, mas que eu preciso tentar reconstruir essa atividade que houve uma quebra, eu preciso fazer essa avaliação. O modelo que eu sempre tinha quando eu estava em sala de aula, antes da pandemia, lá no ensino tradicional, quando as pessoas falam do ensino tradicional, mas que eu não deixei de trabalhar um pouquinho das tecnologias que muitas vezes
eram carentes dentro da escola pela não existência de um laboratório, pela não existência de computadores que desse de conta, mas eu percebia que eu poderia tentar explicar. Eu, todos os dias, eu trabalhava com o meu aluno o meu plano de aula. Eu apresentava o meu plano de aula para o meu aluno. É claro, não naquela linguagem técnica e pedagógica, mas sim numa linguagem subjetiva em que atendesse às intenções do meu aluno, porque ele tem intenções. Né? Aqueles discursos vazios que dizem assim, o meu aluno não quer aprender. Como é que você sabe, professor? E você? Você quer aprender? Né? Aquela questão de se posicionar no lugar do outro. Lembrando aquele primeiro campo da experiência da Base Nacional Comum Curricular. O eu, o outro e o nós. Né? A gente precisa fazer essa interferência, que eu falo, né? Interferência pedagógica, quando a gente precisa se situar. Então, o que acontece? Quando eu tenho que trabalhar no laboratório de rotação, eu preciso entender que eu posso, sim, lembrar uma projeção dentro da sala de aula. Eu posso colocar para meu aluno trabalhar seminários, a gravação de vídeos em conjunto, em blocos, aqueles trabalhos que eram do grupo. Eu preciso disso. O aluno ele tem diversos direitos e tem os deveres. Vocês também, enquanto professores, eu também, enquanto professor. Tem outro modelo de metodologia ativa que eu gosto de trabalhar, que fala quando eu preciso pensar os meus relatórios de produção do meu aluno. Muitos professores estão nesse momento, quando se fala metodologias ativas, quando se fala Acho que o professor caiu aqui a conexão. Vou reconectar aqui. Oi, professor, tudo bom? Podemos voltar? Essas coisas acontecem na nossa internet brasileira, né? Vamos aguardar um pouquinho o retorno do professor Maciel, tá? Que ele fala lá do Rio Grande do Norte. Acho que já dá para a gente continuar, né? Tudo bem, professor? Pronto, deleguei aqui. Tá. São questões de internet, professor Marcos, que fica oscilando. Né? Quando a gente se fala em metodologias ativas, infelizmente, acontece isso, né? A internet fica oscilando. Por mais que a gente desconecte os nossos aparelhos, né? Ainda bem que eu estava aqui já conectado no celular para não perder o foco, que é apresentar essa discussão, certo? Mas para a gente não perder a questão da conexão em repassar essa linguagem, deixa eu só alterar aqui, isso acontece, tá certo, pessoal? Né? Quem não passa por essas aulas remota, e principalmente a gente vai enfrentar muito isso no ensino híbrido. Então, assim, a imagem tá legal para vocês, comentam aí, tá certo? Se vocês estão conseguindo ouvir, se vocês estão conseguindo ver, tá certo? Pronto. Vocês colocam aí ok, se não está conseguindo, coloca não, né? Porque a internet é que ela tá oscilando, acontecem esses problemas, certo? Então, assim, vamos lá para o que interessa. Quando eu estava falando sobre metodologias ativas, a gente percebe muitos dos desafios para se trabalhar a avaliação e planejamento. Marcel, metodologias ativas, eu não vou estar só preocupado com os conteúdos que precisam ser encaminhados, não? Não, professor.
você precisa também não esquecer do seu plano de trabalho, que também está um conjunto de elementos sobre a avaliação. Você precisa, antes de mais nada, pensar o planejamento, né? Os recursos, os métodos, os registros e as comprovações de sua aula. Mas também tem um elemento lá tão imprescindível que se chama avaliação. Então, eu preciso fazer um fechamento de minhas atividades para concretizar um aprendizado. Como assim? Eu preciso entender o que está sendo abordado em sala, ou o que está sendo abordado pelo uso do Google Forms, né, que é aquele formulários que a gente utiliza para a criação de provas, né, de avaliações, ou aqueles webquests, ou outros meios, ou principalmente para inscrições em eventos, né, há diversos objetivos e meios de como se utilizar o Google Forms. Existe também o Google, né, Sala de Aula, que é o Google Classroom, né? A gente fala muito isso, né? Aqueles professores que conseguem. Lembrando que muitos dos nossos alunos não têm os meios eletrônicos para suportar, ter esse suporte em memória de Google Forms, que se utiliza pelo e-mail, né, pela conta, que se utiliza também lá no Google Sala de Aula. A gente precisa ver outros meios. Então, por isso que acontece que a nossa sala de aula, muitas vezes ela vai estar dividida, né? De modo, eu posso estar lá trabalhando pelo uso do Google Forms para todos os alunos, posso estar trabalhando com atividade impressa ou atividade avaliativa, ou teste, né, diagnóstico, né? Eu posso estar também trabalhando com outros meios, por exemplo, as redes sociais para encaminhamento de atividades, porque há aquelas onde que só tem o Instagram, o Face e outros meios. Há aqueles alunos também que não tem uma rede social, que eu conheço alguns, né? Eu conheço colegas da universidade que não tem uma rede social, não tem nem o WhatsApp. O meio de comunicação com ele é o quê? O e-mail. Para ele participar de um evento, de uma aula, tem que nomear o quê? O e-mail, que ele consegue assistir a atividade pelo YouTube. Ou seja, o próprio YouTube, o canal no YouTube, virou a sala de aula de muitos profissionais de educação, até para realizar as tarefas que são de cunho administrativo, do profissional, acadêmico, pessoal, entre si. E a gente muitas vezes não pode esquecer, né, como eu falo, daquele suporte, o suporte impresso, aquele livro, né, aquele livro que chega nas nossas escolas, o livro didático, o paradidático, os projetos integradores, os projetos de escolas de vida, aqueles materiais que são adotados pelas escolas também, como material complementar, e aqueles livros que muitas vezes os professores acabam investindo, né, para caracterizar a produção didática e pedagógica, para complementar as suas atividades. Então, o que acontece? Quando eu entendo sobre metodologias ativas, que não se resume ao ensino híbrido, à rotação por relotação, às salas de aulas de modelo flex e salas de aulas de modelo à la carte, aos laboratórios rotacional, rotação individual, eu preciso, antes de mais nada, entender o que são metodologias ativas e de como elas devem ser incluídas. Então, assim, eu peço para que vocês coloquem no chat, nesse exato momento, quais as dúvidas que vocês têm em relação às metodologias ativas, certo? Pessoal, eu peço até desculpas porque a internet, ela caiu um pouco e eu precisei sair do computador, mas eu já estava aqui conectado já estava aqui conectado ao celular, o WhatsApp, né? Coloquei aqui no modo silencioso para que não interferisse. Mas a internet deu problema. Mas, independente disso, não é motivo para que você deixe de dar a sua aula, porque nós precisamos planejar o nosso plano B, C, D, se possível, dentro de nossas possibilidades e dentro do nosso tempo cronológico e organização, que muitas vezes vai semanal. Para que não adentre no final de semana, a não ser que seja um sábado letivo, que precisa ser muito bem planejado. Muitas pessoas falam, metodologias ativas, Maciel, é um modelo novo? Metodologias ativas, ela já existe de fato há muito, muito, muito tempo, né? Quem não participou de cursos de tecnologias digitais, ou de recursos tecnológicos, ou de utilização desses meios em nossa sala de aula, né?
como algumas plataformas em que você posta conteúdos, vídeos, links, webquest, formulários, imagens, desenhos, materiais que são digitalizados, desde que não tenham direitos autorais, porque direitos autorais precisam ser preservados, respeitados e identificados, né, conforme as normas da ABNT e dos direitos autorais, né, e que não precisa necessariamente seguir, a gente não pode, principalmente, ter o plágio de alguns materiais, a gente precisa do uso, da autorização, por isso que muitas vezes, quando a gente utiliza uma imagem ou um vídeo de alunos, quando vai trabalhar metodologias ativas com eles, né, para se colocar uma aula de forma mais significativa, eu preciso de termos de conduta e de uso de imagem e vídeo, ou de termos de esclarecimento de forma didática para que o outro compreenda. E em outros formatos. Eu preciso planejar as minhas aulas hoje, não é de hoje, gente, né? Eu preciso planejar minhas aulas no formato remoto, híbrido e presencial. Eu preciso não somente utilizar as tecnologias digitais, educacionais, tecnológicas, as diferentes nomenclaturas que as pessoas apresentam, os pesquisadores não tirando os créditos. A gente precisa entender o nosso ensino dentro do espaço físico ou a residência dos alunos, ou os meios autoformativos e que precisam dar de conta das singularidades e da heterogeneidade apresentada em uma turma. Não é uma coisa que vai falar sobre como é alfabetizar ou letrar o aluno, ou como vai se trabalhar os diferentes métodos, mas sim entender o que eu, enquanto professor, e o meu aluno necessita aprender sobre determinada ferramenta. Então, aproveita aí o espaço, né? Nesse momento já é 6h08, né? Daqui a pouco a gente vai estar encerrando esse momento, mas a gente precisa entender. Ah, Marcel, eu sou obrigado a inserir as metodologias ativas em meu ambiente familiar, em meu ambiente escolar, institucional, ou outros meios? Não. Mas se faz necessário, nesse momento que estamos vivenciando, e que precisamos entender e fazer uma caracterização do uso dessas tecnologias de forma que possa ser produtiva, significativa e que não venha trazer malefícios a você enquanto profissional, a você enquanto pai, a você enquanto aluno, a você enquanto sujeito inserido em uma sociedade. Né? Como as pessoas ainda colocam no discurso sujeito em uma sociedade letrada e não letrada. Né? Mas a gente, desde cedo, desde o berço, a gente está inserido em uma sociedade letrada e no decorrer desse tempo cronológico que faz parte da vida, do nosso ciclo, a gente vai conhecendo ou não os meios e os meios, os entre-meios adversos de se vai usar para o bem comum, se vai utilizar de forma positiva ou não as tecnologias. Então, isso vai de uma caracterização e de uma consciência do outro, se esse uso ele faz bem ou não sobre as tecnologias. Então, assim, eu acho assim que nós... acho não, né? Acho não, vamos deixar os achismos de lado. A gente precisa ter certeza. A gente precisa planejar e replanejar o nosso discurso. Uma pergunta bem interessante, Thaisiane Souza de Moraes Bento. Sobre as metodologias ativas, como essa tendência pode beneficiar as práticas pedagógicas? Amei a pergunta, certo? Virou tendência, não é de hoje, né? É uma tendência pedagógica. Pode beneficiar, sim, e pode também trazer alguns malefícios, desde que precisa ter um reordenamento, um redimensionamento dessas atividades, seja em sala de aula ou fora de sala de aula. Eu não estou falando aqui que tem receita para isso. Eu só preciso organizar de forma pedagógica e administrativa também como é que essas atividades elas vão ser veiculadas, quais os meios de comunicação, quais os meios de diálogo do professor e aluno, aluno e professor, aluno e família, família e aluno e escola, conselho escolar, conselho de classe, conselho de educação, grêmio estudantil e outros espaços, mas eu preciso entender que não acontece
da forma como as pessoas querem. Eu só preciso planejar, né, em tempo hábil, pode levar um tempo, né, para a gente se situar, que são as metodologias ativas, mas o que eu preciso é entender quais os benefícios do uso das metodologias ativas. E quais os benefícios, Marcelo? Eles podem contribuir, né, principalmente para a questão da produção textual dos alunos, quando há esse contato mais direto, seja pelas tecnologias ou contato visual, proximal, e não estou falando contato físico, né? Aí eu estou falando contato por meio das tecnologias ou quando há um contato entre o uso das linguagens encaminhadas para o uso de aplicativo, redes sociais, ou que essa linguagem vai até o aluno, porque já aconteceu de escolas públicas, né, e escolas privadas também, e universidades, encaminhar materiais e deixar tudo ali no suporte, para que o aluno possa ter uso. Tipo, tem professores que já estão gravando suas aulas, né, eles estão gravando a aula da segunda, terça, quarta, quinta e sexta, já grava a aula ali, o professor vai ter acesso ao professor de outras salas de aula, ou eles acabam disponibilizando esse material. E a gente encontra facilmente esses materiais, mas a gente tem que entender que a gente precisa fazer uma caracterização e uma análise desse material realmente ele dá de conta dessa realidade. Por isso que eu toquei no início que é preciso você traçar um percurso e um diagnóstico sobre a turma, um diagnóstico sobre o seu aluno. Maciel, eu tenho 400 alunos hoje, como é que eu vou traçar um percurso da turma e um diagnóstico desses alunos? Professor, não é de um dia para o outro que você vai traçar um diagnóstico de 400, 1.000 ou 2.000 alunos. Ele é de forma diária. A partir dali, você consegue analisar o perfil desse aluno, se ele realmente apresenta dificuldades e quais as dificuldades que ele está enfrentando pelo uso das tecnologias ou pelo não uso. Porque muitas vezes eles não têm acesso aos materiais impressos, porque ele já tem essas dificuldades, né, para participar de certas atividades cotidianas, mas que são atreladas aos déficits que vêm de muitos anos e que vêm passando com uma barreira. Eu não estou falando que esse déficit ele está sendo atrelado ao professor, né? Ele está atrelado a uma série de fatores, né? Não é ao professor que eu estou falando, não é a gestão, não é aos materiais. Ele vai estar interligado, né, a uma série de fatores que vão desde o uso dos materiais, a forma como foi planejado, a forma como foi direcionada essas atividades, a forma como foi feita essa avaliação e reflexão, que a gente precisa entender. Então, vamos colocar mais perguntas aí no chat, tá certo? Vamos aproveitar o espaço, né? Já é 6h14, aproveita o espaço aí no chat, porque eu gosto de perguntas, tá certo? Então, podem colocar as perguntas aí que eu vou fazer o possível para responder vocês com base nas minhas experiências nesse ensino por meio das tecnologias e também pelos materiais e a confecção, criação, elaboração didática, criação de materiais para se pensar a leitura e escrita, a oralidade, presente nas 4 áreas de conhecimento, né? Aquelas 4 áreas que fazem parte, né, da Base Nacional Comum Curricular, essas áreas que estão atreladas aos exames de avaliação e as provas e avaliações externas, e principalmente as avaliações que nós idealizamos, construímos, sintetizamos dentro e fora da sala de aula. Então, assim, Marcial, no ensino híbrido, quando se fala metodologias ativas, há uma configuração de como é que deve ser organizadas as atividades? As atividades você tem que ver o meio, né? E tem que a atividade se realmente ela insere naquele ambiente e se ela dá de conta daquilo que o aluno já tem de conhecimento que foi repassado de conteúdo. Mas a questão de metodologias atreladas à avaliação, ela vai além dos aspectos que você vai avaliar o aluno, seja pela avaliação diagnóstica, pela avaliação experimental, seja pela avaliação literal, seja pela avaliação do processo de encontro, a leitura, escrita, oralidade e as coordenadas que ele faz dentro da sala de aula fora, que às vezes a gente tem essa dificuldade de entender como é que o aluno desenvolve as coordenadas subjetivas, mas eu preciso entender não só a avaliação como documento de registro de notas,
mas sim como um documento que você vai aferir as dificuldades, os avanços, se o aluno recuou naquele momento, e muitas vezes eu vou precisar refletir, né, e integrar e entrar em avaliações que foram realizadas lá no ensino tradicional, né? Mas se o ensino tradicional ainda existe, tudo bem, o professor ele tem essa autonomia, ou deve ter autonomia de aplicar o ensino tradicional, mas ele não pode deixar de lado as tecnologias a favor de trabalhar os diferentes recursos, as diferentes metodologias existentes aí em uso da internet ou não da internet. Porque as metodologias ativas, elas não somente presentes pelo uso da internet. A internet você pode, sim, pesquisar, criar, recriar, ser enfático, refletir e, principalmente, aplicar essa série de conhecimentos que você consegue aprender de forma mais prática possível. A teoria ela sempre precisa ser trabalhada e em contato com a prática, né? Elas são basilares, até porque elas caminham, né? Caminham juntas. Mas eu não posso me prender somente à teoria, né? Porque senão vai se tornar algo enfadonho, vai se tornar algo que vai fugir dentro dos limites do que a criança, o adolescente ou o adulto, ele necessariamente ele precisa aprender. Porque se você perguntar ao aluno hoje, ele vai questionar a vocês, enquanto profissionais, enquanto família e sociedade, o que é que ele necessariamente ele precisa aprender. A gente precisa viver o mundo dele e eles precisam entender o nosso mundo, mas precisa ser respeitado o tempo. Então, as metodologias ativas, elas não traz somente é, a melhoria da qualidade do aprendizado, né? Ela traz também as questões sobre a autonomia do educando e do educador, a autonomia do gestor e da gestão, no princípio. Mas não vamos esquecer os princípios ético, moral, e principalmente não vamos quebrar os valores que foram construídos de um ano para o outro. Eu não estou falando aqui que são valores tipicamente tradicionais, que são valores que precisam ser performáticos e alterados com base essas mudanças que são gradativas que nós encontramos dentro de nossa escola e nossa sociedade em geral. Então, o que acontece? Eu preciso aprofundar o meu desenvolvimento de um senso de responsabilidade. Professor, educador, profissional escolar, gestão, secretaria, escola, universidade, sociedade, vocês precisam, nós precisamos desenvolver um senso de responsabilidade. Eu preciso compreender o meu papel social e o meu perfil dentro da escola, dentro da universidade, dentro da sociedade. Jamais eu posso deixar de lado. Eu preciso também desenvolver um processo de colaboração entre os meus colegas, né? Eu preciso sair do individualismo à forma mais colaborativa de contribuir com a educação. Não é a educação infantil, não é a educação fundamental, o ensino médio, a EJA, o atendimento de educação especializada, os atendimentos pedagógicos, as atividades extraclasses, esse conjunto, a universidade, as pesquisas de extensão. Não, eu preciso sim tentar desenvolver esse senso crítico, esse senso de responsabilidade. Eu preciso pensar a colaboração com os meus colegas, eu preciso também pensar a autonomia e o protagonismo não só do meu aluno, mas também eu preciso pensar o meu protagonismo do professor. Eu preciso dar essa liberdade, mas com a segurança. Eu não posso dar liberdade sempre. Eu preciso ser enfático, eu preciso ser crítico, eu preciso cobrar e também eu vou ser cobrado, né? Então, quem cobra, ele também dá o espaço de ser cobrado dentro desse ambiente, certo? Então, assim, a gente, assim, para fechar mais um bloco, eu preciso entender quais os desafios de vocês. Tente apresentar aí os desafios de vocês ao se trabalhar metodologias ativas. Eu sei que não está sendo fácil, até porque não existe nada fácil, né? A gente coloca isso que tudo é fácil, não tem nada fácil. A gente só precisa fazer uma reflexão, ao mesmo tempo ideológica,
né, de reflexiva, ética, humanística, e principalmente há uns certos espelhos que eu preciso entender como é que eu vou aplicar esses mais variados conceitos presentes na metodologia ativa. Então, conheça de fato a sua sala de aula. Conheça o perfil dos seus alunos. Apresente desafios dentro da sala de aula, certo? Então, apresente, se faz necessário. Então, assim, vamos encerrar esse momento com um processo de reflexão. É, gente, eu vejo que muitas pessoas estão esquecendo de trabalhar, não estou falando que, aos participantes dessa live, deste momento formativo, que a gente precisa ter um certo cuidado em trabalhar a afetividade, em um conjunto de emoções para se trabalhar com o meu aluno, certo? Eu não posso deixar de lado também essas questões. Então, assim, antes de mais nada, eu sempre utilizo essa expressão, né? Essa questão, o coloquial, eu sempre coloco no discurso para não impregnar aqui de palavras que muitas vezes vão distorcer uma realidade, uma formação. Não estou colocando aqui o discurso, aquele discurso mais formal, o outro não vai compreender, certo? Eu estou tentando aqui utilizar uma linguagem mais coloquial, mais possível, para que seja mais objetiva e que possa ter uma clareza em minha fala. Então, assim, a ludicidade, a afetividade, o conjunto de relações e emoções, os conjuntos de técnicas e de entender e se replanejar dentro da sala de aula ou no espaço do ensino híbrido ou aulas remotas, eu preciso fazer uma reflexão sobre o meu papel e meu perfil docente. Eu preciso entender quais os métodos, quais os recursos que eu vou utilizar. Há inúmeros. Se você pesquisar hoje na internet ou em outros meios, ou fazer aquisição de outros materiais riquíssimos, que existem inúmeros materiais, como livros, e-book, né, o livro impresso, o e-book, outros em formatos que você baixa facilmente, mas eu preciso atrelar isso que eu preciso ler, eu preciso reler, interpretar, reinterpretar, eu preciso me deslocar para determinados espaços que possam ser o espaço digital, para entender que as metodologias ativas, ela é um diálogo entre aquilo que você consegue captar de tão importante, significativo e que foi trabalhado no ensino tradicional, com aquilo que você consegue trabalhar com o ensino com o ensino a partir do uso e dos recursos tecnológicos. Mas antes desse momento, eu preciso refletir sobre o que são métodos, né? Quais metodologias, como o próprio nome diz, ativa, quando realmente você percebe que essas metodologias elas possam ser significativas, elas possam contribuir com o processo de formação e autoformação desses sujeitos, com o processo de formação também de nós, enquanto educadores e profissionais, que também temos nossos familiares, nossos alunos, nossos familiares que estão também nesse ensino remoto, e precisamos também ter um posicionamento crítico e autoafirmativo de se trabalhar com as tecnologias também. Eu não estou colocando aqui é só também trabalhar o notebook, o tablet, o smartphone. Eu estou colocando também em prática que eu preciso voltar ao uso do caderno, ao uso da escrita no quadro, gravações de aulas, aquele processo, ao recadinho, ao bilhete, essa forma híbrida de levar esses materiais que chegue até o nosso aluno. Então, assim, para encerrar, já é 1h16, então eu queria que vocês resumissem aí no chat, tá certo? Nos comentários, tá certo? Esse momento, metodologias ativas. Vamos falar sobre metodologias ativas. Foi importante para vocês, para a formação desse momento, para esse diálogo, essa ponte, né? Essa ponte, eu que estou no Rio Grande do Norte, né? Falando aqui da cidade de Senador Georgino Avelino, Rio Grande do Norte, né? Hoje eu estou como coordenador de uma Secretaria Municipal de Educação e coordenador dos programas educacionais na Secretaria e também coordenador de um projeto que é o Laboratório Pedagógico. Então, assim, qual a importância de conhecer as metodologias ativas? A importância de conhecer as metodologias ativas, antes de mais nada, eu preciso compreender qual o papel social.
ela também tem um papel social. Por mais que não seja um sujeito, né, caracterizado fisicamente, da forma ideológica, de outras formas, eu preciso entender que as metodologias ativas, todas precisam conhecer para que seja viabilizado esse uso, essa aplicabilidade dos diferentes formatos das metodologias, né, como eu falei aqui, da sala, o laboratório de rotação, rotação por estações, rotação individual, os modelos flex, modelos à la carte e outros modelos, o próprio ensino híbrido, ensino remoto, para que a gente precisa contribuir com a formação dos educandos e dos profissionais de educação, para que a gente precisa contribuir com o nosso processo de formação, seja ela dentro da escola, seja na academia, né? Seja também dentro do ambiente institucional, porque a gente está atrelado e as tecnologias elas estão ganhando muito espaço, e as tecnologias, quando são utilizadas, elas têm esses benefícios que eu consigo trabalhar. Como é que eu consigo trabalhar? Planejar. Então, eu preciso conhecer as metodologias ativas. Eu preciso conhecer os diversos tipos de metodologias ativas e quais os modelos que se aplicam àquela realidade que você está vivenciando naquele momento. Eu posso adotar uma metodologia ativa, eu também posso replanejar um novo modelo, que pode ter a sua própria rotação, que pode ter o seu próprio espaço. Então, é importante. Então, como eu estava falando sobre esse meio, eu acredito que eu consegui responder a essa pergunta, né, tão importante e significativa desse momento. Então, vocês aproveitem o espaço aí do chat, tá certo? Coloquem à posição esse discurso de vocês, se esse momento está sendo importante para vocês. Trabalhar metodologias ativas, reconhecer as metodologias ativas como uso, né, didático, como uso em que você vai trabalhar as problematizações dentro das tipologias textuais, dentro dos gêneros textuais, que ganham espaço dentro de suportes digitais, e que as noções do que se trabalhar com hipertexto, do que se trabalha com as multimodalidades em que a linguagem se apresenta, é também entender que a gente precisa compreender sobre os princípios norteadores em que a criança ou adolescente entende sobre a aquisição da linguagem digital, aquisição dos conhecimentos sobre esse suporte, uma avaliação do que ele está enfrentando também na pandemia, dos seus próprios anseios e também dos anseios enquanto educadores. Muito obrigado, Taisiane Souza de Moraes Bento. Muito obrigado pelo feedback. Então, aproveite o espaço, vão colocando o feedback necessário, porque se faz necessário, principalmente quando a gente tenta mudar os nossos formatos. Aqui na internet, ela caiu um pouco. Eu já tenho um feedback que eu preciso ver meios de como melhorar a internet. Mas isso é um diálogo entre eu e a empresa, e muitas vezes por fatores né, de tempo, né, esses fatores, fenômenos da natureza, às vezes contribuem para que a internet fique oscilando. Ítalo Andrade, muito somatórias as explicações do senhor. Obrigado pelo momento. Muito obrigado, Ítalo Andrade. Então, assim, não sei se é o momento de encerrar, professor Marcos. A imagem eu sei que não está um pouquinho legal, mas é o momento, né? O professor Marcos tem uma imagem bem legal aí, está cheia de livros, né? Aqui atrás, Marcos, vai ter uma biblioteca aqui atrás, certo? Eu tenho uma biblioteca que eu venho alimentando ela há muito tempo, com metodologias, tá certo? Guia para a utilização da aprendizagem divertida do ensino superior. Esse material foi publicado pela editora Penso, acredito que foi em 2019. Só conferir aqui na ficha 2019. Não está muito claro aqui a publicação, qual foi o ano de publicação. 2019, tá? Então aqui, isso aqui é mais para o ensino superior, mas a editora Penso, ela tem várias publicações sobre ensino em aprendizagem divertida e outras publicações no campo de metodologias ativas. Bom, obrigado, professor, pela aula, obrigado a todos pela participação, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento. A Fabíola tem um comentário a fazer. Vamos ver o que a Fabíola fala. Desculpa, Fabrício.
Eu li Fabiola, Fabrício. Acho que um dos desafios da aplicação das metodologias ativas no ensino é justamente conciliar a autonomia do professor com a obrigação de ter que seguir um padrão de ensino. E ele ainda continua, né? Que na maioria das vezes é tradicional. Eu concordo. Algumas pessoas vão, talvez assim, levantar uma crítica, mas eu concordo sobre esse ponto de vista. Sempre eu falo que a gente precisa construir um diálogo, né, uma ponte, né, entre a escola e os professores, entre a universidade e os professores, professores e alunos, professores e comunidade e vice-versa, né, entre essa ponte. Eu preciso, antes de mais nada, de estabelecer métodos ou obrigar, né, determinadas instituições ou os profissionais de educação, sejam eles da educação básica, da educação superior, a adotar um modelo de ensino, mas eu preciso entender, professor, o que você tem de sugestão para apresentar como modelo de ensino? Aí ele vai dizer, no momento eu não tenho, então eu preciso estabelecer prazos, né? Eu preciso estabelecer prazos ou precisamos construir a várias mãos esse modelo. Eu posso sim apresentar uma série de sugestões, não é à toa que foi colocado como uma idealização lá nos protocolos de retorno às aulas, que os protocolos precisavam ser discutidos e elaborados por todos os profissionais de educação. Até porque as metodologias ativas, elas não são somente aplicadas aos profissionais de educação, aqueles que estão lecionando ou contribuindo com o processo formativo do aluno, né? Com essa ponte do ensino e a construção da aprendizagem. Então, eu preciso entender, eu preciso formar, eu preciso reafirmar o meu papel e eu preciso entender quais as metodologias. Por isso que eu falo, professor Marcos, que um professor ele pode adotar hoje a sala de aula invertida, essa semana. Próxima semana ele pode querer trabalhar com o laboratório rotacional. Na outra semana ele pode querer trabalhar com rotação por estações. Na outra semana ele pode querer trabalhar rotação individual. Na outra ele pode querer trabalhar só com uma entrega de atividades. Em uma semana ele pode querer trabalhar com vídeos gravados, né? Ele tem uma sequenciação de vídeos com materiais introdutórios, materiais que dão norte, uma orientação sobre sua aula, mas que necessariamente, quando se fala metodologias ativas, o questionamento do Fabrício Carvalho, gostei, Fabrício, certo? Eu até falo, professor Márcio, que eu gosto até das críticas, porque me permite ser um ser humano melhor, né? Me permite crescer mais, né? Essa pessoa aqui de 29 anos de idade, né, que daqui a pouco eu e meus irmãos, que somos uma família, não é só eu, né, mas tem vários que completam o ano no mesmo dia, então eu sempre falo isso, muito bom esse comentário. Que bom. Obrigado, gente, a todos e a todas. A gente termina a nossa transmissão. Em breve, a gente vai ter um webinário, né? A Agenda Acadêmica vai organizar um webinário sobre metodologias ativas em maio. O ministrante vai ser o professor Marcel Castro. Então, fica o convite a todos e a todas. E muito obrigado e uma ótima noite a todos e a todas. Até mais.